Final de Lever Cup com o título para o time mundo, num desempenho fantástico dos jogadores, uma edição histórica da Lever Cup, muita gente não conhecia esse campeonato e o final da história foi magnífico. Todo mundo adorou a competição. Dizem que a Lever Cup vai vir para o Brasil em breve, para aqui para América do Sul. Então, temos só coisas positivas para tirar, inclusive a luzinha vermelha aqui em homenagem ao time mundo. Normalmente a luzinha vermelha é quando o João perde, mas nesse caso é uma homenagem ao time mundo que vestia vermelho e conquistou o título da Lever Cup, acabando aí com uma, não diria uma hegemonia, mas uma grande vantagem do time Europa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os prós e contras dessa competição, o que o João tira de positivo e já vamos aí dizer qual que vai ser o caminho do João Fonseca na sequência. Inclusive em entrevista ele já falou mais ou menos como é que vai ser o calendário dele, então se inscreva aqui no Auge das Quadras. Estamos buscando a marca de 6 mil inscritos e precisamos muito da sua ajuda. E vamos lá, vamos aqui direto para a tela do meu computador para a gente falar sobre a Lever Cup e os pontos positivos. A gente colocou 5 pontos positivos do João na Lever Cup. Primeiro, ele foi o tenista mais novo a vencer, aliás, a disputar e vencer a Lever Cup. Então já ficou marcado para a história, né? O Alcaraz aí que tinha um recorde, o Alcaraz e o Nadal, né, que sempre tem os recordes de tenistas mais novos a conquistarem as coisas, ficou um recorde para o João. E queira ou não, a Lever Cup hoje, ela é uma competição já, assim, todo mundo já fala bem, já no começo todo mundo, eu até faltou palavra aqui, mas no começo todo mundo dizia, eu não sei se essa competição vai dar certo e tal, não vale ponto para ATP, e hoje ela está consolidada, lembrei, uma competição já consolidada, então com certeza, ano a ano vai ser muito falada essa competição, porque a edição desse ano, principalmente por causa da figura de André Agassi, ela ficou marcada aí na história, então o João tem o recorde de tenista mais novo a vencer um jogo de Lever Cup. Segundo ponto, experiência com tenistas do top 10. Inclusive, o João fez uma série de amizades aí, né? No final, o pessoal tava todo entrosado ali, fazendo brincadeira. Na própria coletiva, pós-Lever Cup, o João deu risada, brincou com o De Minaur. Então, isso é muito importante, porque o João ele tá ali na prateleira mais alta, acompanhado ali dos tenistas do top 10. Então, como experiência para ele, até de aprender o dia a dia desses caras, treinar com esses caras, realmente foi muito bom. Terceiro ponto, isso, aprendizado com Agassi e Rafter, não tem nem o que falar, né? O Agassi, inclusive, eu falei no pós-jogo do João, ele deu uma dica preciosa no jogo do João, falando pro João definir o ponto na rede, e ele fez isso em todos os jogos. A leitura do homem é uma coisa de outro mundo, ele conseguia ver, enxergar em poucos pontos, já saber qual a estratégia que tinha que adotar. Tanto é que todo mundo esperava um atropelo do time Europa e o time mundo que atropelou, na verdade, porque o time Europa ganhou bem menos confrontos, né? Por exemplo, no segundo dia de competições no sábado, o time mundo ganhou todos os jogos. Então a gente vai também colocar aqui as vitórias do time mundo. Número 4, conheceu o seu ídolo Roger Federer, né? Trocou algumas palavras também com o Roger Federer, muito importante também para o João e o principal de todos, conquistou o título, acabando com uma grande vantagem do time Europa, acabando não, mas diminuindo essa vantagem. Eram 7 edições até agora, com 5 vitórias do time Europa. E esse ano o time Europa era favoritaço para a vitória e o mundo conquistou aí a sua terceira vitória, então agora tá 5-3, então muito legal. Inclusive, eu aconselho quem não viu ali a cerimônia de premiação, a entrevista do Agassi, do Noah, muito bom, muito legal. Então fica um legado importantíssimo e provavelmente teremos o João Fonseca no ano que vem novamente, até porque ele é um fenômeno midiático. E quando a gente analisa os jogos aqui, o João foi quem conquistou o primeiro ponto para o time mundo, né, com a vitória em cima do Flávio Cobolli, 6-4, 6-3, numa exibição fantástica aí do João. E ele foi o único ponto, na verdade, do time mundo no primeiro dia. O primeiro dia encerrou em 3-1 para o time Europa. Inclusive, a gente estava com medo, né, do João não ter oportunidade de jogar no domingo, não porque por ele não ser escalado, mas porque o confronto poderia acabar logo no primeiro jogo. Todo mundo ficou com esse medo. Em seguida, no dia 2, foram 4 vitórias do time mundo. De Minaur passou por cima do Zverev, 6-1, 6-4. Em seguida, o Cerúndolo, uma partida espetacular contra o Rune, também não era favorito. O De Minaur não era favorito, o Cerúndolo não era favorito e ganhou de 6-3, 7-6. Em seguida, a maior zebra do dia, o Alcaraz favoritaço, foi atropelado pelo Taylor Fritz, que na minha opinião foi o
o MVP da competição, né? O Fritz foi espetacular a forma como ele jogou, passou por cima do Alcaraz. E por último, no jogo de duplas, o Mikkelsen e De Minaur também ganharam 6-3, 6-4 em cima do Ruud Rune. Com isso, o time mundo foi pro terceiro dia com uma boa vantagem. Eles ganharam esses 4 pontos, ganharam um ponto do João. Então eles foram pro último dia com 9 pontos contra 3. É isso? Contra 3 do time Europa. O time Europa ganhou 3 no primeiro. É isso. Ganhou as 3 no primeiro dia. 9-3. Ou seja, no último dia, a equipe para ser campeã ela precisa de 13 pontos. Então o time mundo precisaria de 2 vitórias. Não necessariamente um jogo. Um jogo garantiria levar para o desempate no 12-12. E aí, quando chegou no último dia, a primeira vitória veio no segundo jogo, porque nas duplas o Alcaraz foi lá e conseguiu a vitória para o time Europa. O negócio ficou apertado ali, ficou 9-6, e aí o De Minaur conquistou a vitória em cima do Jakub Mensik. Aliás, acho que o MVP fica entre De Minaur e Fritz, né? Eu coloco o Fritz porque ele ganhou do número 1 do mundo, né? Mas o De Minaur fez uma competição espetacular, ganhando em simples e duplas, ganhou do Mensik, e aí o time mundo só precisaria de mais uma vitória. Ela não veio no jogo do Alcaraz contra o Cerúndulo, mas veio no último confronto, Fritz e Zverev, mais uma grande vitória do Taylor Fritz. E muita gente falou assim, poxa, o Agassi tinha que ter escalado o João Fonseca e tal. O João foi perguntado isso na entrevista e ele falou que não ficou chateado, né, que assim era natural que os caras jogassem. A gente até falou isso quando a gente imaginava que o João fosse ser escalado. Só que eu falei no vídeo que se todo mundo jogasse bem, Fritz, Cerúndulo, De Minaur, era natural que eles fossem escalados para o domingo. Se um deles perdesse, a chance do João ser escalado no domingo era grande. Eu até falei que se ficou entre Cerúndulo e João, mas o Cerúndulo foi lá e conquistou uma grande vitória. O Fritz nem se fala, né? Tinha ganho do Alcaraz, o De Minaur também. Então ficou difícil pro Agassi escalar o João e tirar um desses caras. Apesar que muita gente falou que o Cerúndulo contra o Alcaraz era um adversário já conhecido. O Alcaraz tinha jogado 4 vezes com o Cerúndulo, tinha ganho as 4 de forma tranquila. Muito provavelmente ele ia passar por cima do Alcaraz, então seria interessante aquele fato novo, né? Até porque o estilo de jogo do João é um jogo que pode incomodar o Alcaraz, porque o Alcaraz tem dificuldade de jogar contra esses caras muito agressivos, né? Até difícil falar que o Alcaraz tem dificuldade com alguém, ele sempre vai ser o favorito, mas o João poderia incomodar de alguma forma, né? Infelizmente não aconteceu um jogo, o Alcaraz passou por cima do Cerúndulo e o João foi perguntado. E nas duplas ele falou, olha, até conversaram comigo se eu gostaria de entrar nas duplas, mas as duplas não é muito a minha praia. Ele não falou com as palavras, mas ele quis dizer o seguinte, não é muito pra mim o jogo de duplas, né? Então a própria equipe decidiu que os dois melhores ali para aquele momento eram o Mikkelsen e o Opelka, né? O Opelka foi muito mal nesse jogo, inclusive, as duplas perderam feio, né? Mas acho que encaixaria, e eu falei isso, eu encaixaria o João contra o Alcaraz por alguns motivos. O primeiro foi esse que eu falei, do encaixe. O segundo, por mais que a Laver Cup esteja valendo, os caras estão buscando a vitória e tudo mais, ainda é um torneio exibição. E num torneio exibição você tem que colocar o que o público quer ver. E o mundo inteiro queria ver o confronto entre João Fonseca e Alcaraz. Não era só brasileiro, era o mundo inteiro. Então eu acho que faltou um pouquinho de jogo de cintura aí. E você fala, pô, vou colocar os caras. Ainda tava bem na frente, né? O time mundo poderia sim ter colocado o João contra o Alcaraz, uma pena que não aconteceu, mas por outro lado veio o título para o time mundo, que é o mais importante. E o João, agora nessa mesma entrevista, se eu não me engano, para a ESPN, ele falou que agora ele vai para Xangai, é o próximo torneio dele, iniciando em 1º de outubro, e que depois ele vai para a gira indoor, que provavelmente vai começar por Bruxelas, a gente falou até num vídeo aqui, e depois a gente ainda não sabe o calendário do João. Assim que sair o calendário dele, acredito eu que ele joga Bruxelas e joga depois o Masters de Paris. Assim que sair a gente vai publicar um vídeo aqui com todos os detalhes, datas, então já anota aí na agenda, dia 1º de outubro, João Fonseca estará na China, no Masters 1000 de Xangai, certo? Então, tudo de bom nessa competição, não tenho o que falar, uma competição maravilhosa, muito gostoso de assistir, valeu a pena, o João fez bonito o mundo inteiro, muita gente já conhecia, mas muita gente que não conhecia passou a conhecer o João nesse torneio da Laver Cup, pela popularidade e pela audiência que ele deu, certo? Então nos vemos no próximo vídeo para falar de calendário do João Fonseca, uma ótima semana a todos, um grande abraço e até mais.